Olá, você está no canal Exposição Bíblica, sejam bem-vindos. Eu quero te pedir, por gentileza, se você puder se inscrever nesse canal, ativar o sino, também deixar uma curtida nesse vídeo aí, tá bom? Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, desde 2001, então quase 20 anos. O Exposição Bíblica foi um projeto criado há quase 10 anos e através do Exposição Bíblica nós abrimos a FTRB, o Centro de Pós-Doutor Shed, o EAD, livro da FTRB, e agora a Academia do Expositor. academiadoexpositor.com.br é uma plataforma exclusiva para treinar pregadores, tá bom? Entre lá que você vai ficar surpreso com o que nós temos lá de docentes e materiais lá disponíveis. Eu queria falar hoje sobre esse livro do professor Itamir Neves, Pregação Expositiva, uma abordagem temática. Algumas pessoas me perguntaram, né? Poxa, mas como assim uma pregação expositiva, uma abordagem temática? Não, o professor Itamir Neves, nesse livro, eu li cuidadosamente, ele está tratando, ele está dando uma ênfase, né? Então, assim, às vezes os manuais de pregação, eles vão trabalhar alguns tópicos sem uma ênfase devida, mas o que o professor Itamir Neves faz aqui é dar uma ênfase específica e ele acentua bastante, ele reforça bastante a questão da ideia central de um texto, de um parágrafo ou de uma perícope maior ou de um versículo que você esteja usando como unidade textual para a exposição bíblica. Então, essa questão do tema é uma palavra sinônima de ideia central, né? Princípio bíblico ou afirmação teológica, tá ok? Então, é exatamente isso que ele faz. Ele não é a favor de pregação tópica ou temática, ele deixa bem claro isso, e o livro dele é de pregação expositiva, então, consequentemente, não caberia comparar o que ele coloca aqui no livro com pregação temática. Isso está fora, ok? Só para deixar claro essa questão. E o professor Itamir Neves, nessa obra, Pregação Expositiva, uma abordagem temática, publicado pela editora RTM, Rádio Transmundial, eu comprei, em 2 dias chegou, foi bem rápido. Ele vai reforçar bastante a necessidade que o ouvinte tem de sair daquele culto público, claro, com a imagem de Cristo reforçada na vida dele através da exposição, mas a ideia central, ou o tema, ou o princípio teológico daquele texto, seja ele pregado através de um versículo, um parágrafo, ou numa perícope maior. Isso aqui que é interessante, é que há um mito também na pregação expositiva, né? Alguns dizem que pregar expositivamente é expor versículo a versículo, domingo a domingo. Eu discordo. Pregar expositivamente é você trabalhar a unidade textual. E essa unidade textual, às vezes, você vai encontrar num versículo, em outras circunstâncias, num parágrafo maior, em outras circunstâncias, uma perícope que tenha uma unidade textual, ela vai atravessar um capítulo, 2 capítulos. Então, e isso o professor Itamir Neves também deixa claro aqui. Então, o que ele vai reforçar é exatamente, dentro do contexto de uma pregação em série, a necessidade que o pastor, o pregador tem de reforçar na vida do ouvinte a ideia central, o tema daquele sermão. Talvez pregações expositivas possam ficar bem confusas na cabeça do ouvinte por o pregador estar muito preocupado com a erudição na exposição e não está preocupado com a objetividade, a clareza e a necessidade que nós temos de que o ouvinte entenda qual é a intenção do Deus como inspirador, através do profeta ou do apóstolo, na transmissão daquela mensagem.
Então, o princípio, o tema ou a ideia central que nós extraímos de uma unidade textual precisa ficar bem claro para o ouvinte. Então, a gente não pode se preocupar tanto com a nossa erudição ou com exposições extremamente longas. Ou a gente também não pode cair aquele fato da igreja emergente de achar que a pregação curta é a que vai prender o ouvinte. Não, o equilíbrio é fundamental. Mas é necessário que o ouvinte saia do culto sabendo o que Deus quis dizer com aquela porção, com aquela unidade textual. Essa é a ideia central, o tema. E isso precisa ficar claro para o ouvinte. E o professor Itamines vai nos orientar aqui com muita proeza, muita destreza, acerca de que essa ideia central tem que estar marcante, tem que estar marcada no contexto da exposição. E quando ele chega, por exemplo, no ponto das aplicações, ele fala, olha, a aplicação vai do início ao fim. Do início ao fim. E esse tema, essa ideia central da unidade textual, deve ficar marcada. Eu já tinha falado isso em outros vídeos, e eu sempre usei isso, de que seja na introdução do sermão até chegar nos pontos finais, a ideia central deve ser marcada, deve marcar compasso. Né? E isso o professor Itami Neves vai trabalhar com muito afinco aqui no livro dele, que eu indico com muita alegria, tá ok? Bom, por fim, eu quero só deixar uma coisa bem específica aqui para vocês também. Quando a gente trabalha essa questão do ouvinte, dá a entender que o alvo final da pregação é o ouvinte. Tudo bem, no processo comunicacional nós precisamos nos preocupar com o ouvinte porque nós estamos pregando para que a glória de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, seja evidente para ele no tocante à salvação e no tocante ao senhorio do Senhor diariamente. Então, se a gente não se preocupar na transmissão dessa mensagem, nós não estaremos tão seguros de que o conteúdo da glória de Deus revelada em Jesus será marcantemente vivida pelo ouvinte, porque para ele viver ele precisa ouvir e entender, não é isso? Ele precisa ouvir e entender. Mas eu quero deixar bem claro que o fim, a finalidade é a glória de Deus. A gente tem que tomar só o cuidado, porque na pós-modernidade há um deslocamento hermenêutico, né, da intenção autoral para a força do ouvinte no processo interpretativo. E nós não partimos desse pressuposto, nós partimos do pressuposto que a força está na autoria divina que inspirou esse texto, e no processo comunicacional nós devemos mostrar para o ouvinte, pelo poder do Espírito Santo, a intenção do autor divino quando ele inspirou os profetas, os apóstolos ou os autores bíblicos naquela porção textual. Tá? Então, com o fim, a finalidade é a glória de Deus, porque essa é a finalidade na criação, e essa é a finalidade da redenção. Que Deus seja glorificado através de Cristo Jesus e das nossas vidas. O fim é a glória divina, porque essa vai ser a adoração perpétua por toda a eternidade daqueles que são chamados pela fé no mérito de Jesus Cristo. Enfim, adquiram lá o livro e faça bom uso dele. Especificamente o capítulo 8, ele vai explorar bastante a questão da abordagem temática. Então, por fim, a abordagem temática, não confunda isso com sermão temático ou sermão tópico. Aqui o professor Itami Neves está dando uma ênfase naquilo que é necessário para que o ouvinte entenda a intenção autoral do texto numa porção textual quando for ministrada ao ouvinte. Que Deus te abençoe. Um abraço, professor Michel Augusto, do Michel Augusto. Vamos em frente. Tchau, tchau.